Você conhece a história de Davi, mas não assim. O que realmente aconteceu entre o rei e aquela mulher? Por que Deus permitiu tamanha queda justo no coração de quem ele havia ungido? Talvez você também já tenha sentido isso. A culpa que corrói por dentro, o silêncio de Deus após um erro ou a sensação de que já é tarde demais para voltar. Mas há algo nessa história que ninguém te contou. Um segredo escondido entre o desejo e o arrependimento. E hoje, você vai ouvir esse relato como se fosse sua própria alma contando. Em uma noite que parecia comum, quando o silêncio envolvia o palácio como um manto espesso, o rei Davi caminhava sobre o terraço. Mas seus olhos, que já haviam visto tantas batalhas, se detiveram em algo que a guerra não poderia ensinar a vencer: o desejo. Batseba, pura e vulnerável, banhava-se sob a lua. E naquele instante, o coração de Davi, que outrora confiou em Deus para vencer Golias, caiu diante de uma tentação silenciosa. Não houve grito, mas o espírito gemeu. Davi não era um homem comum. Era o escolhido, ungido, rei de Israel, guerreiro de fé. Mas até os mais ungidos podem cair quando abaixam a guarda espiritual. A beleza de Batseba não foi o verdadeiro perigo. O perigo foi o vazio momentâneo que o poder deixa quando não se está velando em oração. É aí que o pecado sussurra: toma o que desejas, és rei. E foi isso que ele fez. Aquele olhar virou convite, aquele convite virou toque, e o toque gerou pecado. A cama real, que deveria ser lugar de aliança e honra, se tornou cenário de traição. Urias, esposo de Batseba, estava no campo de batalha, fiel ao rei, enquanto seu próprio lar era violado. O desejo de Davi plantou uma tragédia, e a sombra desse momento nunca mais deixaria seu coração. Mas o pecado não gosta de ficar exposto. Ele sussurra planos, costura mentiras, disfarça intenções. O que começou como impulso agora exigia conspiração. O rei tentou encobrir seu erro como quem tenta esconder sangue com perfume. Mas a verdade tem um cheiro que nem o incenso do templo pode disfarçar. Esse momento revela o coração humano em sua fragilidade mais profunda. Davi, aquele que compôs salmos com lágrimas e lutas, agora escrevia sua história com culpa. Quem já não enfrentou esse conflito entre o que é certo e o que é desejado? Entre o chamado da alma e o impulso da carne? O Salmo 51 ainda não havia sido escrito, mas a culpa já cantava dentro dele. E enquanto o pecado ainda se escondia no palácio, a guerra continuava lá fora. Israel marchava, Urias lutava e o céu observava, não com desprezo, mas com pesar. Porque quando um ungido cai, todo o reino sente. E assim, o silêncio daquela noite viria a gritar por gerações. Mas o que viria depois seria ainda mais perturbador. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é, e sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. Antes do palácio havia pastos. Antes da coroa havia harpa. O menino Davi, esquecido entre as ovelhas, era invisível aos olhos dos homens, mas profundamente visto por Deus. Enquanto seus irmãos treinavam com espadas, ele treinava com salmos e pedras. E foi essa simplicidade que preparou o coração que um dia enfrentaria Golias. Quando todos temiam o gigante, Davi não olhou para o tamanho da ameaça, mas para a grandeza de seu Deus. Com fé inabalável e uma funda nas mãos, ele provou que a força do céu não escolhe os maiores, mas os mais rendidos. Israel presenciou a queda de Golias, e com ela nasceu a liderança de um novo tempo. Um tempo onde o pastorzinho se tornaria príncipe. Mas a ascensão de Davi
Não foi rápida nem fácil. Perseguições, desertos, cavernas, cada estação moldou seu caráter. Deus não entrega o trono a quem não passou pela caverna de Adulão. Foi ali, entre lágrimas e canções de dor, que Davi aprendeu que a verdadeira autoridade nasce do quebrantamento. A liderança se forja no silêncio, não no aplauso. Por fim, o menino virou rei. Israel celebrou, as nações tremeram. Davi uniu o povo, estabeleceu Jerusalém como capital, trouxe a arca de volta e restaurou a adoração. Seu reinado foi símbolo de justiça divina e sabedoria. E por muitos anos, ele foi o reflexo da vontade de Deus sobre a terra. Mas até os tronos sagrados podem ser invadidos por sombras. Com o passar dos anos, o coração de Davi começou a abrigar outras intenções. O mesmo homem que orava com fervor, agora cedia aos suspiros do próprio ego. O descanso da guerra deu espaço à distração espiritual. E é no conforto que muitos reis caem. A tentação não veio do campo de batalha, mas do terraço do palácio. Essa é a lição que ecoa até hoje. O mesmo Deus que exalta também observa. A trajetória de Davi mostra que o favor divino não anula a responsabilidade pessoal. A coroa não protege do pecado, só a presença constante de Deus o faz. E enquanto Davi brilhava aos olhos do povo, algo dentro dele começava a se apagar. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. Urias era mais que um soldado. Era um homem de honra, leal ao exército de Israel, fiel ao seu rei e irrepreensível diante de Deus. Enquanto Davi repousava no conforto do palácio, Urias dormia à porta, recusando-se a desfrutar do lar enquanto seus irmãos estavam em guerra. Esse gesto de fidelidade expôs, sem palavras, a injustiça que se escondia atrás das cortinas reais. E ali, o contraste entre o servo e o rei ficou gritante. Batseba não era uma qualquer. Era esposa de Urias, e sua pureza foi profanada por aquele que deveria proteger a justiça em Israel. O desejo de Davi atravessou fronteiras que jamais deveriam ser tocadas. O que começou como um olhar tornou-se um ato, e o que era sagrado virou cenário de adultério. A honra foi violada, e o coração de Urias, ainda sem saber, começava a ser traído. Davi, que antes fugira de Saul por justiça, agora manipulava os fios do pecado como um mestre de marionetes. Quando soube que Batseba estava grávida, tentou encobrir sua culpa com falsos gestos de generosidade. Mandou chamar Urias, oferecendo descanso, vinho e abrigo. Mas Urias era íntegro demais para se render ao conforto quando seus companheiros ainda lutavam. Ao ver que seu plano havia falhado, Davi mergulhou ainda mais fundo na conspiração. Escreveu uma carta, selada com seu próprio anel, condenando Urias à morte, e, ironicamente, confiou a própria vítima a entregá-la. Urias levou em mãos sua sentença, sem saber. É aqui que a traição atinge seu clímax. Quando a confiança é usada como arma e a lealdade como escudo para o pecado. Esse episódio fere algo profundo em nós. Quantas vezes já fomos feridos por quem deveria cuidar? Quantas vezes a fidelidade foi paga com desprezo? Urias é símbolo da inocência sacrificada, da lealdade traída, do justo entregue sem defesa. E nesse quadro sombrio, vemos como o coração humano, quando corrompido, é capaz de tudo, mas o céu não se calou. Deus não fecha os olhos para o sangue inocente, e o pecado que se esconde nos palácios será sempre revelado pelo trono eterno. A história de Urias não termina ali, porque o sangue clama por justiça, e o coração de Davi, embora endurecido, começaria a sentir o peso dessa traição. O juízo estava a caminho. A semente do pecado, uma vez plantada, cresce com raízes profundas. Quando Davi percebeu que Batseba estava grávida, sua reação não foi confissão, foi cálculo. O rei que antes consultava a Deus antes de cada batalha, agora consultava apenas a sua astúcia. Sua mente, antes cheia de salmos, agora tecia estratégias sombrias.
Era o início de uma conspiração mortal. Urias, o leal, tornou-se peça num jogo sujo. Davi tentou manipulá-lo com vinho, descanso e promessas. Mas Urias recusou tudo, firmando sua integridade com gestos silenciosos. Isso irritou o rei, porque a luz da retidão incomoda quem anda nas sombras. Então, Davi decidiu ir além. Ele não apenas pecaria, ele passaria por cima de quem fosse necessário para esconder sua culpa. Com a pena na mão e o coração já longe de Deus, Davi escreveu uma carta para Joabe, o comandante do exército. Ordenava que colocassem Urias na frente da batalha e o deixassem sozinho para que morresse. A carta foi selada com o selo real e carregada pelo próprio Urias. Nada mais cruel do que morrer pela confiança que se deposita. O plano estava em movimento. A conspiração era fria, silenciosa e eficaz. Davi havia trocado o altar pelo engano, e agora o trono se tornava cúmplice de um crime. Não houve gritos, nem testemunhas. Mas os céus viram, os anjos silenciaram, e Deus, que tudo observa, aguardava o momento certo para intervir. Porque nenhuma conspiração é invisível aos olhos da justiça divina. Muitos hoje também vivem cercados de tramas ocultas. Famílias despedaçadas por mentiras, lideranças corrompidas pelo desejo, corações que se afastam de Deus em busca de controle. Davi, que antes era símbolo de coragem, agora se tornava sombra do que foi. O rei que derrotou Golias com fé, agora tentava esconder seu pecado com manipulação. E quando a conspiração parecia perfeita, o plano completo e o erro encoberto, o céu começou a se mover. Porque o perdão de Deus é profundo, mas seu julgamento também é justo. O pecado pode dormir nos palácios por um tempo, mas não escapa da trombeta do profeta. E foi exatamente isso que viria a acontecer. A guerra estava em curso e o campo de batalha não perdoava distrações. Urias, fiel até o fim, foi colocado na linha de frente, onde as flechas cortavam o ar e o chão tremia sob os pés dos soldados. Não havia proteção, não havia apoio. Joabe cumpriu a ordem do rei e Urias caiu. Não pela espada inimiga, mas pela traição que vinha de dentro de seu próprio povo. Seu corpo tombou entre os valentes, mas sua morte carregava o peso de um decreto sujo. Ele não sabia, mas havia sido sacrificado para proteger um pecado que não era seu. E enquanto o sangue manchava a terra, o coração de Deus se enchia de indignação, porque a justiça divina não ignora o clamor dos justos. O sangue de Urias passou a clamar dos campos, como o de Abel. No palácio, Davi recebeu a notícia com frieza. Um suspiro, uma frase curta, como se o destino de um homem pudesse ser resumido a uma nota de guerra. Não houve lamento, nem jejum, mas houve silêncio. Aquele silêncio pesado que antecede o julgamento. Aquele tipo de silêncio que os céus ouvem mais alto do que qualquer grito humano. Poucos sabiam da verdade, mas a morte de Urias se tornaria um divisor espiritual. Porque quando a liderança se corrompe, o povo sofre. A injustiça de um rei afeta toda uma geração. E foi isso que começou ali. Uma série de tragédias que atingiriam a casa de Davi. O pecado escondido em silêncio logo se tornaria tempestade. A morte de Urias marca um ponto sem retorno. O homem que venceu gigantes com fé agora se tornava cúmplice de um assassinato. Não com espada, mas com caneta e selo real. O trono estava manchado e o coração do rei distante de Deus. Mas o amor divino não desiste facilmente. O mesmo Deus que viu o erro já preparava o confronto. Porque o céu jamais permite que o justo seja esquecido. E enquanto Davi tentava seguir adiante, pensando que tudo estava resolvido, um homem se aproximava, um profeta, um mensageiro, alguém que carregava o peso de uma revelação que mudaria tudo. E com ele viria uma história, uma ovelha, e a verdade nua diante do trono.
Natã entrou no palácio com passos firmes e olhos carregados de verdade. Ele não gritou, não apontou o dedo, ele contou uma história. Um homem rico, cheio de rebanhos, roubou a única cordeira de um homem pobre, a única que ele amava como filha. Davi, ao ouvir, inflamou-se em ira, jurou justiça, e naquele instante a espada da consciência começou a cortar. Esse homem és tu. Essas palavras caíram como trovão no coração do rei. Nenhuma flecha de guerra o havia ferido assim. Davi, que julgou com facilidade, agora via seu próprio reflexo na parábola. Natã não o acusou apenas com palavras. Ele o despiu de sua coroa diante de Deus. E ali, naquele momento, o rei se tornou apenas um homem, nu diante da verdade. O profeta, com a autoridade do céu, revelou tudo: a traição, o pecado, a conspiração. Deus havia visto, ouvido, sentido cada passo oculto de Davi. E agora as consequências se aproximavam. A espada nunca se apartará de tua casa, disse Natã. Não era uma maldição, era um anúncio. A justiça divina, paciente mas precisa, começava a se cumprir. Davi não se defendeu, não argumentou, não culpou ninguém. Ele caiu, não ao chão, mas em si mesmo. Um rei que soube abaixar a cabeça antes de perder a alma. E é nesse momento que entendemos a diferença entre Saul e Davi. Um justificava, o outro se quebrantava. Porque Deus não resiste a um coração contrito e humilhado. O confronto de Natã é um modelo para todos nós. Às vezes, Deus envia vozes que parecem duras, mas são bálsamo para uma alma que ainda pode ser salva. Natã não veio para destruir Davi. Veio para restaurar o que o pecado havia desfigurado. E a ferida mais dolorosa é sempre a que nos obriga a olhar no espelho com os olhos de Deus. Mas a história não termina aí. Davi ouviria que seu filho morreria, que sua casa seria marcada por tragédias, e mesmo assim, mesmo diante do abismo, ele faria algo que mudaria tudo, algo que muitos esquecem. Ele se lançaria ao chão e clamaria, e dessa dor profunda nasceria um salmo. O julgamento veio, como vem para todos que tocam no sagrado com mãos manchadas. A criança nascida da união entre Davi e Batseba adoeceu. Durante 7 dias, o rei jejuou, orou, se prostrou. Mas o céu se manteve em silêncio, porque há momentos em que Deus, ainda sendo amor, responde com silêncio e perda, para ensinar que o pecado gera morte. Davi, que antes dançava diante da arca, agora jazia no chão, sem música, sem alívio. Os salmos calaram, e o trono pareceu tremer sob o peso da dor. O bebê morreu, e com ele, parte do coração de Davi. A dor não era apenas pela perda do filho, era pelo distanciamento de Deus. Era a consciência ferida sendo confrontada pela justiça divina. Mas esse julgamento não parou ali. As tragédias começaram a visitar a casa de Davi. Violência entre filhos, traições familiares, conspirações internas. O que foi semeado em secreto começou a brotar publicamente. Deus havia perdoado o pecado, sim, mas não cancelou as consequências, porque o perdão não remove as cicatrizes da alma. Essa é uma verdade que muitos tentam esquecer. O amor de Deus não anula sua justiça. Ele é pai, mas também é juiz. E o mesmo Deus que levanta também corrige. Em meio à graça, ele ainda disciplina. E na casa de Davi, cada parede começou a ecoar as decisões que um dia foram feitas sob o calor do desejo e a frieza da conspiração. Israel viu o homem mais ungido do país sendo corrigido pelo céu. E isso ensinou ao povo que ninguém está acima da vontade de Deus. Davi não caiu por ser fraco, mas por confiar demais em sua própria força. E a liderança que não vigia, tropeça. É por isso que a Bíblia nos mostra líderes sendo julgados, não para nos assustar, mas para nos lembrar que Deus vela por seu povo. E em meio às consequências, algo começou a mudar no coração de Davi. A dor o levou a um lugar onde nem a coroa nem a espada podiam alcançar,
um lugar onde apenas a oração existe. E nesse lugar, ele escreveu palavras que até hoje ecoam nos vales da alma humana. Palavras de arrependimento, de entrega, de rendição. Sozinho, no silêncio após o julgamento, Davi pegou sua harpa. Mas desta vez não era para cantar vitória, era para derramar lágrimas. Do fundo de sua alma ferida, nasceu o Salmo 51. Não foi escrito com tinta, mas com arrependimento. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Um clamor que não pedia riquezas, apenas restauração. As palavras de Davi atravessam séculos porque saíram de um coração que reconheceu sua podridão. Não me lances fora da tua presença. Ele sabia que a maior perda não era o trono, nem o filho, era Deus. E ali, sem coroa, sem poder, sem desculpas, o rei se tornou homem de novo, porque é no pó do arrependimento que nascem as maiores canções da alma. O Salmo 51 é um manual de rendição. Não há arrogância, não há justificativas. Há dor, a verdade e a esperança. Davi não escondeu seu pecado, ele o expôs diante de Deus. Ele entendeu que o único caminho para a redenção passa por um altar invisível, o do coração quebrantado. Quantos hoje vivem cheios de culpa, mas sem coragem de confessar? Quantos escondem feridas atrás de títulos, funções, aparências? Davi mostrou que não há restauração sem exposição, que não há cura sem confissão, e que o perdão é mais valioso quando sabemos o preço do nosso erro. O arrependimento verdadeiro não busca apagar as consequências, mas transformar o coração. Davi não escreveu o salmo para impressionar. Ele o escreveu para sobreviver. Era sua última esperança de reconexão com o Deus que ele havia traído. E esse salmo, até hoje, é a voz dos que choram sozinhos, dos que ainda acreditam que há volta para quem caiu. Mas mesmo com o perdão, as marcas ficaram, e Davi teria que lidar com elas por toda a vida. Porém, algo havia mudado. Deus não o descartou, não o trocou, o manteve, porque o arrependimento sincero move o coração do céu. E ainda havia algo que essa história precisava ensinar. A história de Davi não é apenas um relato de glória e queda. É um espelho da alma humana. Mostra que mesmo os escolhidos, os ungidos, os valentes em fé como Davi, podem se perder quando se afastam da presença constante de Deus. O homem que derrubou Golias com uma pedra tropeçou por não vencer a si mesmo. Isso revela que o maior campo de batalha está dentro do coração. E é ali que a verdadeira guerra espiritual acontece todos os dias. O desejo é sutil, silencioso e insaciável. O olhar de Davi para Batseba não foi apenas um deslize, foi uma decisão. Decisão essa que desencadeou pecado, traição, conspiração e morte. Deus não omitiu nada dessa história nas Escrituras. Pelo contrário, a expôs em detalhes para que aprendêssemos que até os mais santos podem errar, mas também que nenhum erro é grande demais para o arrependimento verdadeiro. O relato é, acima de tudo, um alerta. Aprendemos também que o trono não protege contra a queda. O poder, quando não guiado pela vigilância espiritual, transforma o servo em tirano e o ungido em culpado. Davi tinha autoridade sobre um exército, mas não sobre sua própria carne. Ele foi forte em campo de batalha, mas fraco no terraço. E essa fraqueza custou vidas, lágrimas e a paz do seu lar. A coroa pesa mais quando não se ouve mais a voz de Deus. A justiça divina não falha. Deus perdoou Davi, sim, mas permitiu que ele vivesse as consequências. O filho morreu. A espada nunca mais se afastou de sua casa. Traições, luto, guerras internas e dores familiares marcaram o restante de sua história. Isso nos mostra que o perdão não cancela os efeitos do pecado, apenas restaura a relação com o Criador. E essa restauração, embora cheia de dor, é onde Deus mais manifesta sua graça. Por fim, há uma lição que transcende todas as outras.
Mesmo depois de tudo, Davi continuou sendo um homem segundo o coração de Deus, porque ele não apenas pecou, ele se arrependeu. Ele caiu, mas não permaneceu no chão. Compôs salmos com lágrimas, reconheceu sua culpa, clamou por misericórdia. Isso nos ensina que não é o erro que define quem somos, é a resposta que damos ao erro. E Davi respondeu com humildade, quebrantamento e fé. O legado de Davi é marcado por profundos erros e profundas verdades espirituais. Ele nos ensina sobre as fraquezas da carne, a severidade da justiça de Deus, o poder da confissão e o milagre do perdão. Não como um herói inalcançável, mas como um homem que conheceu a glória, tocou o abismo e voltou a cantar. Sua vida é até hoje uma advertência viva e uma esperança real para todos que ainda buscam redenção. Talvez você tenha vivido algo parecido. Um erro que marcou sua história, uma decisão que te afastou da presença de Deus. Mas se Davi, com tudo o que fez, pôde se levantar, então você também pode. A pergunta agora é: o que você vai fazer com esse chamado? Volte ao altar, confesse, clame, porque o mesmo Deus que perdoou Davi ainda está ouvindo os salmos quebrantados do seu coração. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Ainda há muito que o céu quer revelar a você. Se a queda de Davi já te chocou, espera até descobrir as partes da Bíblia que parecem saídas de outro mundo. Histórias tão estranhas, tão ocultas, que muitos evitam até hoje. Você está pronto para ver o que ninguém ousa comentar?